Amado, lindo, maravilhoso. Olha lá. Tchau, pai tá chegando. Tchau. Que legal. Ai, emocionante. Vou falar pra vocês, família. É emocionante isso. É muito emocionante. Você vê um rapaz, né, de 22 anos nesse compromisso, nesse trabalho todo. E depois que eu fiz aquele vídeo lá, foi a primeira vez que nós se encontrou aqui na rodoviária agora, né? É muito emocionante. Eu fico muito honrado e muito grato por ter um filho assim, sem palavras. O vídeo foi compartilhado por páginas de Campo Grande, de outros municípios e de fora do estado, o que resultou em cerca de 9.000 novos seguidores para Wilson nas redes sociais. Além do reencontro, a história de pai e filho chamou a atenção. Os dois sempre mantiveram uma relação próxima. Desde a infância, Wesley acompanhava o pai em viagens de caminhão e carreta, conhecendo a rotina da estrada e o funcionamento da profissão. Após concluir os estudos, decidiu tirar a carteira nacional de habilitação e iniciar a carreira como motorista, seguindo os passos do pai. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E a Nayara Rodrigues é quem traz as informações. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos de casa. E olha só, está acontecendo os Jogos Olímpicos de Inverno na capital da moda italiana. E o público vai ter todas as noites durante o evento um espetáculo para brindar o espírito olímpico. Conta pra gente. Isso mesmo, Fernando. Os Jogos de Inverno de 2026 têm duas piras olímpicas, uma em Milão e outra em Cortina. Das 18 horas à meia-noite, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, cada hora é marcada por um pequeno espetáculo de luzes ao redor da pira olímpica sob o Arco da Paz, em Milão. O design da pira remete ao gênio Leonardo da Vinci e seus nós, entrelaçados geométricos que simbolizam a harmonia entre a natureza e a engenhosidade humana. Nós que formam uma esfera luminosa que brilha sob o olhar curioso de dezenas de turistas e italianos. Basear-se em um desenho tão antigo como o Homem Vitruviano tem um aspecto belo, mas também uma grande força ao simbolizar o que talvez devamos alcançar como humanidade: a coordenação e a forma como agimos em relação ao futuro da humanidade. O que posso dizer é que é um verdadeiro orgulho como italiano ver esse tipo de arte exposta de forma tão moderna, de Da Vinci até os dias de hoje. E pessoalmente é muito bonito para mim rever os Jogos Olímpicos, porque estive nos Jogos de Turim 2006 como voluntário e vi a chama olímpica em Turim. Ver novamente aqui em Milão é incrível. Pela primeira vez, duas piras olímpicas foram acesas simultaneamente e permanecerão assim durante todo o evento, uma em Milão e a outra na Piazza di Bona, em Cortina. E agora falando sobre futebol, com a vitória do Palmeiras no último derby, o Verdão alcançou um novo recorde em clássicos, não é mesmo? Exatamente. Após a vitória sobre o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0, o Palmeiras fechou a primeira fase do Paulistão 100% em clássicos, vencendo seus 3 rivais paulistas, 2 vezes em casa e 1 vez fora. O Palmeiras venceu o derby em Itaquera e encerrou a primeira fase do Paulistão com 100% de aproveitamento em clássicos. A vitória de ontem contra os corintianos por 1-0 se soma aos triunfos por 3-1 contra o São Paulo e por 1-0 contra o Santos. 3 vitórias, 5 gols marcados e apenas 1 sofrido. A vitória no derby, inclusive, ajudou a equipe de Abel Ferreira a deixar para trás alguns fantasmas da última temporada, quando foi derrotado pelo rival em 2 ocasiões. O Palmeiras também encerrou um jejum de mais de 3 anos ao vencer o Corinthians. A última vitória na casa do arquirrival havia sido em agosto de 2022, também por 1-0. Desde então, eram 6 partidas com 4 empates e 2 derrotas. A campanha do Verdão, com ótimo aproveitamento em clássicos, garantiu a classificação antecipada ao mata-mata com uma rodada de antecedência. Isso abre a possibilidade para Abel Ferreira
poupar algumas peças da equipe, que repetiu a escalação nos 2 últimos compromissos. A repetição mostra que o treinador está próximo de encontrar a escalação considerada ideal para a temporada. Vitor Roque e Flaco Lopes, artilheiros em 2025, voltaram a ter sequência juntos. A manutenção de uma formação fixa chega em bom momento para a equipe, pouco antes do início da fase eliminatória do Paulistão. A chegada de John Arias, por sua vez, amplia as opções da comissão técnica, principalmente no ataque, setor que segue sem Paulinho e que perdeu Facundo Torres vendido para o Austin FC. O Verdão vai terminar a primeira fase como o melhor colocado entre os rivais. Com 15 pontos e em segundo lugar, o Alviverde não poderá ser alcançado por seus adversários a uma rodada do fim. Além disso, é o único entre os 4 que já está classificado para o mata-mata. As quartas de final do Paulistão vão ocorrer no final de semana do dia 22. O Palmeiras ainda precisa esperar a definição da tabela final para conhecer o seu adversário. E eu fico por aqui, Fernando. Ótimo domingo a todos e até mais. Tá certo, Nayara. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo para você também. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo e até mais. Quem diria? Hit, a jovem a caminho dos 25 anos. Todo mundo tem um nome pra chamar quem é bom no que faz. Aí é profissa, viu? Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Educação profissional e tecnológica. Vem ser profissa. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cansada de panela que gruda, queima e vira bagunça. Chega disso! Com Goldenlux, você cozinha com facilidade. Antiaderente alemão, nada gruda, tudo desliza. E a limpeza? Em segundos. É só passar um pano. Você recebe 3 caçarolas, uma panela, uma frigideira, todas com tampas. E ainda leva frigideira 4 ovos, mais espátulas de brinde. Mas atenção, as primeiras 100 ligações ganham 60% de desconto nesse super kit. Pegue o telefone agora e ligue. 0800 942 6565. Frete grátis para todo o Brasil. Entrega rápida e parcelamento em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Corra! É só ligar. 0800 942 6565. As atendentes já estão esperando. Pegue o telefone agora e ligue. 0800 942 6565. Essa é a chance de ter panelas com padrão internacional, direto na sua casa com frete grátis. Goldenlux une tecnologia alemã, durabilidade e um visual incrível. Mas só quem ligar agora para 0800 942 6565 garante o kit completo com desconto especial em brindes. Goldenlux, praticidade, sabor e saúde no seu dia a dia. No Novela da Vida Real, reunimos histórias reais de pessoas que testemunharam verdadeiros milagres em suas vidas para trazer inspiração e alegria ao seu dia. Assista aos sábados às 5h30 e às 23 horas e aos domingos às 5 da manhã. 5 da manhã, na Hit TV. Novela da Vida Real. Reunimos histórias reais de pessoas que testemunharam verdadeiros milagres em suas vidas para trazer inspiração e alegria ao seu dia. Assista aos sábados às 5h30 e às 23 horas e aos domingos às 5 da manhã na Hit TV.
Quem diria? Hit, a jovem a caminho dos 25 anos. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Um garoto cearense de 8 anos chamou a atenção nas redes sociais após conquistar uma medalha na Olimpíada Internacional de Ciência nos Estados Unidos. Você conhecerá como o ciúme pode ultrapassar os limites e se transformar em um comportamento de risco. E ainda, um estudo realizado com 125 mil pacientes do Reino Unido aponta que a menopausa pode refletir no agravamento da saúde mental e distúrbios do sono da mulher. Tudo isso e muito mais é que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando dos golpes digitais que estão se tornando cada vez mais comum. Uma pesquisa mostrou que 9 em cada 10 moradores do estado de São Paulo foram alvo de tentativas de golpe. Uma pesquisa da Fundação SEAD mostrou que 9 em cada 10 moradores do estado de São Paulo foram alvos de tentativas de golpe digital no ano passado. O total de 30 milhões de pessoas, as abordagens são geralmente por mensagens no celular, e-mail ou ligação. Os alvos principais são pessoas com ensino superior e renda familiar maior que 10 salários mínimos. O estudo mostrou que os golpistas usam as redes sociais para criar perfis falsos de pessoas e empresas, para fazer vendas falsas e assim roubam dados dos usuários e pedem transferências por Pix. Além disso, a pesquisa informou que 1 em cada 4 moradores da região metropolitana de São Paulo, além de ter caído em golpes via Pix, também tiveram fotos roubadas em rede social e usadas para pedir dinheiro em outras redes sociais. Especialistas em segurança digital aconselham desconfiar de preços muito baixos, cobranças não reconhecidas e quando o vendedor pressiona para fechar algum negócio, principalmente em descontos suspeitos, se o pagamento foi via Pix. Segundo Irineu Barreto, analista de pesquisas da Fundação SEAD, é comum que os golpes cresçam de acordo com o aumento da tecnologia. Pesquisadores brasileiros estão descobrindo que o tom da voz pode dar o sinal de que uma pessoa está com depressão. E quem dá o alerta não é o médico, mas sim a inteligência artificial. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um estudo que utiliza inteligência artificial para identificar sinais de depressão a partir da voz. A metodologia se baseia em respostas a perguntas simples do dia a dia, gravadas em áudio e enviadas por aplicativos de mensagens. Ao todo, 7 modelos de IA foram treinados para reconhecer padrões vocais associados ao transtorno sem considerar o conteúdo das falas. Os resultados, publicados em revistas científicas internacionais, mostram que os algoritmos conseguem detectar indícios de depressão analisando apenas características acústicas da voz, como ritmo, entonação, intensidade e variações sonoras. Parte das ferramentas apresentou desempenho consistente ao diferenciar pessoas com diagnóstico de depressão de indivíduos sem um transtorno, a partir de mensagens curtas sobre atividades cotidianas ou até da simples contagem de números. Nos testes, a taxa de acerto ultrapassou 91% entre mulheres e ficou em torno de 78% entre os homens. Diferença ainda sem explicação definitiva, mas possivelmente ligada a fatores biológicos da voz e a maior incidência de diagnósticos femininos. No Brasil, os casos de depressão cresceram 33% entre 2020 e 2024, segundo dados citados no estudo. Especialistas ressaltam que, apesar do potencial da tecnologia, a inteligência artificial deve ser usada como apoio ao rastreamento e não substitui a avaliação clínica e o diagnóstico médico.
O Brasil registrou mais 300 mil casos de hanseníase entre 2015 e 2024. Segundo o Ministério da Saúde, as regiões Norte e Centro-Oeste concentraram as maiores taxas de diagnóstico da doença. E, de acordo com a pesquisa, a hanseníase acomete mais as pessoas em condições de vulnerabilidade. O Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase, atrás apenas da Índia. O ano com o maior número de registros foi o de 2000.